Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma quinzena da nossa disciplina Projeto Integrador para Licenciatura em Matemática 6. Nesta quinzena, nós vamos tratar sobre metodologias no ensino e aprendizagem através da interdisciplinaridade. Nessa videoaula em específico, vamos falar sobre o tema geometria. Bom, quando falamos em interdisciplinaridade, vamos olhar a definição dessa palavra, né? Então, essa palavra ela parte da palavra interdisciplinar, que tem como conceito que é comum a duas ou mais disciplinas. Diz respeito, então, a um processo de ligação entre as disciplinas. Sendo assim, então, a interdisciplinaridade ela é uma proposta onde a forma de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento pelo aluno. Ela é uma prática que não dilui disciplinas no contexto escolar, mas amplia o trabalho disciplinar na medida em que promove a aproximação e a articulação das atividades docentes, numa ação coordenada e orientada para objetivos específicos e bem definidos. Aqui, pessoal, eu destaco algumas palavras a fim de observar as características desta interdisciplinaridade. Primeiramente, é comum a duas ou mais disciplinas. Estabelece uma ligação entre as disciplinas. A construção do conhecimento pelo aluno é levada em consideração, certo? Outra característica, ela não dilui disciplinas, mas ela amplia o trabalho disciplinar a fim de que você consiga desenvolver uma atividade em duas ou mais disciplinas. Quando a gente trata, então, né, desta palavra interdisciplinaridade, nós podemos, então, utilizar os temas transversais propostos na BNCC. Então, eu convido a vocês a ler o material Temas Contemporâneos Transversais na BNCC. Neste texto, eles dizem que os temas contemporâneos transversais buscam uma contextualização do que é ensinado, trazendo temas que sejam de interesse dos estudantes e de relevância para o seu desenvolvimento como cidadão. Estes temas, propostos na BNCC, devem ser trabalhados durante todo o período escolar. A palavra transversal, ela pode ser definida como aquilo que atravessa. Portanto, esses temas contemporâneos transversais, no contexto educacional, são aqueles assuntos que não pertencem a uma área de conhecimento em particular, mas que atravessam todas elas, pois delas fazem parte e trazem para a realidade do estudante. Então, verifica, pessoal, que os temas transversais têm muito em comum com a questão da interdisciplinaridade. Como nós vimos no primeiro slide, né, que tem coisas em comum, né, entre as disciplinas, que ela não dilui disciplinas, mas é uma atividade, um projeto que pode ser trabalhado, pode e deve, na verdade, né, ser trabalhado por duas ou mais disciplinas. Os temas transversais são isso. Aqui, pessoal, eu elenco, né? Mostro para vocês os 15 temas transversais propostos na BNCC e que são divididos em 6 grupos, ok? Então, por exemplo, veja que a área da saúde, o tema saúde, educação para consumo, diversidade cultural. Verifiquem, pessoal, que não é um tema específico de uma única disciplina, de uma única área do conhecimento. Bom, e no momento que nos deparamos com esta questão, né, interdisciplinaridade ou realização de um projeto interdisciplinar, a primeira coisa que nos vem na cabeça é como fazer isso e por onde eu começo a fazer isso. Na maioria das vezes, nos surgem essas questões por pelo fato de não termos tido experiências prévias de atividades desta forma. Vou contar uma história minha que, por exemplo, na minha formação, tanto de educação básica quanto de universidade, eu nunca tive um trabalho, né, foi proposto a mim um trabalho que fosse realizado de forma interdisciplinar. Então, baseado na minha experiência, quando eu me deparo a uma situação desta, a primeira coisa que poderia pensar é como fazer isso? Por onde eu começo? Né? Pois não tenho experiência no assunto em ter essa experiência prévia. Então, os autores aqui, Silvia e Lima, eles vão tratar dos projetos integradores na formação docente.
da importância desses projetos integradores para dar esta base ao estudante, a fim de que, quando ele formado já em sala de aula, possa trabalhar temas transversais e, né, trabalhar em projetos interdisciplinares. Então, esses autores dizem o seguinte: que os professores devem ser protagonistas na implementação, né, e na implantação de práticas interdisciplinares no ensino superior, para que posteriormente se estenda ao âmbito da educação básica, capazes de minimizar o espaço que separa as instituições de ensino da escola e provocar, por meio das suas práticas docentes, a superação desta visão fragmentada do conhecimento. Construir projetos de ensino interdisciplinares que assumam, então, um papel estratégico no percurso formativo dos licenciandos. Tá aí, pessoal, também uma importância para desta disciplina que nós estamos cursando, né? Vocês estão cursando na graduação de vocês, que é dar a vocês uma base, né, para que possa ser aplicado atividades dessa forma quando estiverem como professores em sala de aula. Aqui, pessoal, nós vamos ver três possibilidades de interação, então, da geometria com outras disciplinas. A primeira delas vai ser geometria com educação ambiental. Então, o artigo com o título O Ensino da Geometria e a Educação Ambiental como tema transversal, ele vai tratar sobre isso. O que aconteceu? Os alunos, então, com o auxílio do professor, realizaram visitas a uma mata ciliar próxima à instituição e observaram as figuras geométricas que identificaram neste passeio, nessas visitas. Nesse momento, eles identificaram diversas possibilidades de estudo, dentre eles, resíduos sólidos encontrados na natureza, desmatamento próximo às nascentes, prática agrícola com defensivos. E aí, neste passeio, foram coletando imagens e resíduos encontrados nessas visitas. À medida do possível, foram coletando estes lixos, né, deixados na natureza. Com essa atividade, eles puderam fazer reflexões ao uso racional dos recursos naturais, à preservação do meio ambiente. E quando chegou em sala de aula, foram estudar geometria com base nesses materiais, nessas fotos retiradas. De que forma? Identificaram as figuras geométricas semelhantes aos resíduos encontrados e retirados, bem como pode estudar os elementos e os conceitos básicos de cada imagem. Podem também trabalhar com problemas envolvendo as figuras encontradas, fazer o cálculo da área dessas figuras. Verifique que no caso, nós estamos trabalhando com geometria plana e, na maioria dos nossos resíduos, são figuras geométricas espaciais. Porém, verifique que, como isso é um lixo, vocês podem observar que todo lixo, e na maioria das vezes reciclado, né? Todo lixo ele é levado para essas companhias, essas cooperativas de reciclagem, e esse lixo ele é compactado em grandes bags, em grandes, né, cubos, né, para fim de diminuir o seu volume. Então, trabalhar com essas figuras, né, com esses resíduos encontrados na natureza, você pode muito bem pensar nas planificações destes resíduos. E aí, então, você traz isso para a geometria plana, né? E aí você consegue trabalhar a área, né? Poderia ser proposto aos alunos, por exemplo, vamos calcular a área de todo esse material, de todo esse lixo retirado da natureza. Quanto em área nós tiramos de lixo, né? E pode ser trabalhado em outras possibilidades, né, com esses materiais. Outra possibilidade foi a união aí de matemática com língua portuguesa na realização da atividade chamada Trilha Ecológica Interpretativa. O que consiste essa atividade? É um passeio, né? Pode ser nos arredores da escola ou mesmo na própria escola, a fim de que os alunos vão identificando as figuras geométricas planas, né, pelo caminho. E aí pode ser, como o próprio nome diz, uma trilha ecológica, ou mesmo na escola, a fim de identificar, por exemplo, a janela é quadrada, existe um triângulo acima da escola, né? Então você vai identificando essas figuras geométricas planas.
Depois você vai construir um objeto artístico na forma de uma obra de arte e fazer a transposição, por exemplo, desta figura no geoplano. Então verifica, pessoal, os alunos saem, identificam as figuras geométricas, chegam em sala de aula, vão construir uma obra de arte, e aqui está um exemplo do que foi construído e apresentado nesse artigo. Então vão construir uma obra de arte e aí vão transpor esta obra de arte para o geoplano. Lembrando que geoplano é um material concreto que nós vimos na quinzena passada. E aí, após transposto essa figura, nós temos também diversas possibilidades a serem trabalhadas. O cálculo que gerou esta obra de arte no geoplano, né, o cálculo da área. Por exemplo, diminuir, por exemplo, imaginemos esse triângulo aqui que está representando, né, este vestido, né? Se a gente, por exemplo, diminui esse lado, né, em vez dele estar aqui, vamos colocar esse lado aqui, qual que é a diferença de área? Pode ser dado. Existem várias possibilidades a serem trabalhadas. Outra possibilidade é a construção da horta escolar. Esta é uma atividade interdisciplinar que envolve matemática, biologia e química. Nos estudos de perímetro, áreas, ângulos, absorção de nutrientes, utilização de adubos, dentre outros. Então, por exemplo, pode-se propor aos alunos a construção de figuras geométricas para se plantar e dividir diferentes hortaliças, ok? Então, por exemplo, aqui parece que eles estão construindo uns triângulos, né? Então dá para calcular o ângulo, dá para pensar em qual as melhores figuras para otimizar o nosso espaço, né? A fim de conseguir plantar uma maior quantidade. Né? Nós temos também diversas possibilidades a partir desta atividade. Ok, pessoal? E também também a gente poderia pensar, por exemplo, no cálculo, né, do diâmetro dessas plantas, dessas hortaliças, a fim de que, por exemplo, calcular qual é o máximo de hortaliças que eu consigo colocar nesse triângulo construído. Né? A fim de deixar um espaçamento entre essas hortaliças de, não sei, um exemplo, 10 centímetros cada. Né? Então, qual é o cálculo de quantas mudas eu preciso comprar para plantar? Né? Então, veja que existem diversas possibilidades de realização e de alterações dessa atividade proposta por esses autores. Então, pessoal, nesta videoaula, nós vimos sobre metodologias de ensino e aprendizagem de geometria através da interdisciplinaridade. Espero que tenha dado boas ideias a vocês para a realização de atividades no projeto que vocês vão realizar durante esse semestre. Desejo a vocês bons estudos e nos vemos na próxima videoaula.